Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de geografia, ok? Já te convido você a pegar o seu livrinho e colocar na página 189, tá bom? Vamos falar sobre São Francisco, que é o maior rio inteiramente brasileiro, ok? Agora vamos conhecer o Rio São Francisco, chamado pelos moradores, Ribeirinho de Velho Chico. Olha aí que legal. Que é o maior rio em tamanho, totalmente localizado dentro do Brasil. A nascente do Rio São Francisco é no estado de Minas Gerais, ok, gente? Outra coisa aqui também. Existem outros rios de grande extensão, que tem suas nascentes em outros países, como é o caso, o exemplo aqui do Amazonas, que nasce no Peru, sendo um rio brasileiro e também peruano, tá bom? Outra coisa também é que o Rio São Francisco possui mais de 2.800 quilômetros de extensão e corre integralmente dentro do território brasileiro, certo? Por isso que ele é considerado o maior rio do nosso Brasil, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens, que você pode analisar aí. O São Francisco é um rio muito importante para o abastecimento de água pelas regiões onde passa, principalmente na região conhecida como Sertão Central, que é um local onde é muito quente, com poucas chuvas e também com baixa umidade, certo? Durante todo o ano. E esse rio, ele é fundamental para as pessoas que vivem nas suas margens, pois, a agricultura praticada é bastante valorizada justamente pela disponibilidade dessas águas. Além disso, a água, ela é proveniente do Rio São Francisco, que é utilizada na irrigação de diversos tipos de frutas, grande parte delas vendidas para outros países. A gente vê a importância dele mais ainda, tá? Outro motivo que faz desse rio um dos mais importantes do nosso Brasil se diz a respeito ao abastecimento de diversas cidades localizadas ao longo da região hidrográfica, tá? E além disso, o São Francisco, ele é utilizado na geração de energia e também como via de transporte fluvial, que é o que? Relativo ao rio, as pessoas, que têm os seus trabalhos no rio, com os barcos levando seus passageiros, e assim tem como fonte de trabalho esse rio, muito legal. Aí, na imagem do lado, mostra aqui barcos de passageiro no São Francisco, na cidade de Penedo, Alagoas. Mais um pouquinho abaixo. Além disso, São Francisco ele está presente no imaginário e também na cultura dos povos por onde passam suas águas. Em tempos passados eram comuns o uso das carrancas na proa, que ficavam na frente dos barcos. As carrancas são rostos, certos, que iam acoplados à frente das embarcações. Você pode até estar fazendo uma pesquisa, certo, para entender melhor o que são essas carrancas, tá? E como elas eram vistas pelas pessoas. Segundo a tradição da população, local, as carrancas elas davam proteção às embarcações e principalmente contra os naufrágios, que os naufrágios são o quê? Os acidentes que ocorrem, certo, envolvendo embarcações. Mais um pouquinho aqui no final da página a gente consegue ver algumas imagens, certo, de carrancas à venda em uma loja de artesanato na cidade de Petrolina, no Pernambuco. Legal, né, gente? Passando adiante, temos aqui o Aprender Brincando, que está pedindo para ler esse trecho do poema de Raimundo Nascimento sobre o Rio São Francisco, ok? Vocês irão ler. E ao finalizar, certo, a leitura, vocês irão, em uma cartolina, criar uma ilustração para esse poema, tá? E para finalizar, você vai tirar uma foto do seu trabalho e enviar para a tia Eli. Ok, gente? Esse daqui é um trabalho de pesquisa que vocês irão me enviar.
Passando adiante, a gente vai entrar no segundo capítulo. Dando início ao segundo capítulo, a gente vai falar, certo, sobre a geração de energia e abastecimento das cidades, certo? Todos os dias nós usamos energia elétrica, não é verdade? E também temos o acesso da água limpa e de boa qualidade. Isso é tão comum que muitas das vezes nós nos esquecemos, certo, dos processos pelos quais a água e a energia passam até chegar às nossas residências, não é verdade? E neste novo capítulo vamos estudar de onde vem a água que bebemos e a energia elétrica que utilizamos, tá bom? A imagem aí de abertura do nosso capítulo é a vista aérea do sistema Cantareira, utilizado para a captação e a distribuição de água em São Paulo, tá bom? Essa fotografia aí, ela demonstra um reservatório de água que é alimentado por um rio. Porém, ele é um lago artificial e foi gerado por uma barragem, tá? Olha aí que legal e que imagem muito bonita, não é verdade? Passando adiante, temos aqui o Conversa Vem, tá? Que fala o quê? Com o crescimento das cidades, aumentou a necessidade de construir grandes reservatórios de água para abastecê-las durante todo o ano. Essa situação motivou a criação do sistema Cantareira, que você viu nas páginas anteriores, nas páginas de abertura, tá? A sua cidade tem algum reservatório de água? Você sabe de onde vem a água que consome no seu dia a dia? E aí, nesse quadrozinho aqui, tá? Onde tem essas linhas amarelas, você irá escrever a sua resposta, tá bom? De acordo aí com a sua cidade. Distribuição de água nas cidades. A água que consumimos em nossas casas, elas passam por diversos processos para chegar até as torneiras dos nossos lares, tá? E são muitas as pessoas envolvidas no trabalho de coletar, tratar e também distribuir a água para as cidades. E por isso que devemos utilizar conscientemente. Observe o infográfico a seguir. Agora a gente vai entender como a água chega até as nossas casas, tá? Temos aqui a numeração de 1 até o 4, tá? Trazendo essa explicação. No número 1, ocorre a coleta em um rio ou uma represa, que a água que chega até as torneiras das casas é retirada de rios ou represas e é levada até a estação de tratamento da água, como mostra aqui a segunda imagem, que é a estação de tratamento. Nessa estação, a água ela vai passar por vários tanques, onde é filtrada e purificada. Nesses tanques, certo? Existem algumas substâncias, como cal e cloro, que são misturadas à água para ajudar no processo de purificação, tá? A partir daí, vem a parte do reservatório. Terminado o tratamento, a água sai da estação por meio de tubos e é armazenada em grandes reservatórios ou caixas d'água, ok? Daí a gente vê como ocorre a distribuição, que dos reservatórios a água tratada é distribuída, tá, à população e assim chegando até as nossas casas, ok, gente? E por mais que tenhamos acesso à água, o Brasil ele é um país muito extenso, muito grande, não é verdade? E existem alguns locais que têm mais águas e outros locais que já não têm tantos. E isso está relacionado aos diferentes tipos de clima e também à quantidade de chuvas existentes no nosso país, ok? Mais um pouquinho aqui abaixo a gente tem uma pequena atividade na qual vocês estarão realizando juntamente com os responsáveis, tá bom? Vamos fazer a leitura e depois vocês irão resolver essa atividade, tá bom? Passando adiante, percebemos que as chuvas se distribuem irregularmente, né, pelo território brasileiro. Em algumas regiões elas são mais abundantes, não é? Porém, em outras elas já são mais escassas, tá? Não recebem tantas chuvas.
Na região conhecida como Sertão Nordestino, que é a sub-região dentro do Nordeste brasileiro, por exemplo, pode ocorrer períodos de tempo superiores a um ano sem que ocorra chuvas significativas, tá? E também no sertão vivem mais de 23 milhões de brasileiros que precisam enfrentar os efeitos das estiagens, que são o quê? Períodos sem chuvas, que são as secas, certo? Prolongadas, que causam grandes prejuízos. E a falta da água impede o quê? A prática da agricultura, a criação de animais, prejudicando assim a economia local. Por isso que a gente deve cuidar, não é? Saber usar a água corretamente para que a gente não possa ficar sem, tá? Porém, diante dessa realidade, algumas medidas são tomadas no sentido de minimizar a situação de seca no sertão. Observe o quadro a seguir. Temos aqui medidas para armazenamento de água. Temos duas opções aí, certo? Temos as cisternas, que as cisternas são pequenos reservatórios que armazenam a água disponível durante um curto período de chuva. E cada cisterna ela coleta a água por meio de um sistema de canos ligado ao telhado das casas, como mostra aqui a imagem, certo? Aqui está a cisterna, aqui tem a questão de uns canos, tá? Que está ligado aqui ao telhado. Então, quando chove, a água vai escorrer pelo cano e vai chegar até a cisterna, tá bom? Outra opção que temos aqui também é os açudes. Eles armazenam a água disponível durante o período de chuvas e também a água disponível em rios da região. Para isso são utilizados terras, pedras ou cimento, certo? Para represar as águas de um rio, como mostra aqui a imagem, tá? Olha aí que legal. Aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje, porém, temos a nossa atividadezinha de classe, tá? Que vocês irão realizar com a tia Eli, da ficha de atividade, tá bom? A ficha, página 105, página 105, tá? Você já pode pegar aí o seu caderninho de ficha e a gente vai realizar juntos, tá bom? Primeira questão fala assim: responda às seguintes questões sobre o Rio São Francisco, sua bacia hidrográfica e seus afluentes. Letra A. Em qual estado está localizado a nascente do Rio São Francisco? Temos 4 opções. Temos Alagoas, Pará, Minas Gerais e Bahia. Qual a opção? Muito bem, Minas Gerais. Aí você vai marcar o seu X, ok? Letra B. Assinale a alternativa que apresenta apenas os estados que são banhados pelo Rio São Francisco. Temos aí Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Sergipe, na primeira opção. A terceira, aliás, a segunda alternativa, Pará, Amapá, Tocantins e Piauí. Terceira opção, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Quarta opção, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Quais das opções que será a correta? De acordo com a leitura que a gente fez, a gente já pode descartar algumas dessas opções, tá? E a alternativa correta será a terceira, Minas Gerais, não é a nascente, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, certo? Esses são os 5 estados que são banhados, certo? Com as águas do Rio São Francisco,
Mais um pouquinho abaixo, a tia ele vai apagar aquele xizinho que está ali para não atrapalhar. Letra C. É um dos nomes populares dado ao Rio São Francisco. Velho Chico, Rio das Velhas, Rio do Sertão ou Rio Amazonas? Velho Chico, muito bem. Letra D. É uma importante característica do Rio São Francisco apresentar o maior volume de águas, banha a região mais populosa do Brasil, tem sua foz fora do Brasil ou é o mais extenso rio inteiramente brasileiro? Qual característica aí mais importante do Rio São Francisco? Que ele é o mais extenso rio, sendo inteiramente brasileiro. Letra E. O Rio São Francisco comumente é usado como a base para a construção de grandes pontes, base para estudos no deserto, obstáculos para impedir passagem de pessoas ou como via de transportes. Muito bem, via de transporte, como a gente viu lá na leitura, não é verdade? E também na imagem que mostrou lá. Próxima. Deixa eu apagar aqui o X. Letra F. Região de clima semiárido que é banhada pelo Rio São Francisco, possibilitando o abastecimento de água para as cidades e para a agricultura. Região Norte, Sertão Nordestino, Zona da Mata ou Vale de Jequitinhonha? Sertão Nordestino. Muito bem. Letra G. O velho Chico está presente na vida de muitos povos, fazendo com que dificulte a fixação de pessoas em suas margens, com que a pesca seja pouco praticada, parte do imaginário do povo e das suas culturas, com que não tenha uma identidade própria. Sim, parte do imaginário do povo e de suas culturas, ok? Show de bola! Na segunda questão, vocês irão, certo, fazer um desenho do Rio São Francisco no espaço abaixo para ilustrar uma problemática associada ao Rio São Francisco, tá bom? Vocês irão fazer um desenho aí bem legal para ilustrar, ok? Aqui a gente finaliza a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Iremos nos aprofundar mais ainda sobre esse conteúdo, ok? Mas qualquer dúvida, procura a tia Eli lá no grupo do WhatsApp, manda um oi para ela que ela vai tentar lhe ajudar, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Tchau!